E aí, tudo bem? Você, meu querido aluno de Administração Financeira e Orçamentária, essa daqui é a Live 2. Ela foi em duas partes lá no canal de Seconte, mas eu estou juntando essa Live 2 aqui para incluir na tua lista, na tua playlist aqui no canal e você poder assistir tudo de uma vez só, tá? Aproveita aí, um grande abraço. Tchau. Nós estamos fazendo essa segunda live referente à segunda disciplina. Então, como você sabe, né, a gente já conversou sobre isso na semana anterior, e isso está ficando mais claro para vocês. Na segunda-feira passada, nós fomos, assim, pegos quase como de surpresa, né? Porque as condições do distanciamento social, elas se acentuaram muito de uma sexta para uma segunda, onde a gente ia fazer aula ao vivo, e aí a gente fez o que tinha que fazer para vocês, né? De maneira muito rápida, e claro, a gente tentou fazer da melhor maneira possível, mas de maneira muito rápida. Nessa segunda aula, a gente já tem mais compreensão, né, de como é que a gente precisa agir para tentar não deixar o eventual não uso dos estúdios lá da Unicesumar, não deixar isso diminuir a qualidade das coisas que são entregues para vocês, né, do material que está sendo entregue para vocês, e a gente acredita que isso está acontecendo. Então, dando uma olhada no geral, assim, o que vocês estão comentando aí, né, o que eu gostaria de lembrar? Meio básico, mas é porque o básico sempre contém 80% da explicação, né? É a navalha de Ockham, né? Sabem isso, não? A navalha de Ockham, as coisas, poucas explicações dão conta da maior parte dos eventos, né? Se você tem que dar muitos detalhes, você não vai melhorar a qualidade da explicação aumentando o número de palavras. Então, eu vou voltar no simples, que o simples vai resolver 80% dos problemas. O que você precisa fazer? Você precisa ter contato com o livro da sua disciplina. É muito importante. Eu estava vendo algumas pessoas falando sobre TIR, é lógico que eu vou fazer uma explicação adicional sobre TIR aqui, mas a gente tem lá no teu livro, tem um texto sobre TIR, né? Um pequenino texto sobre TIR. Além disso, tem uma aula conceitual que tem uma pequenina explicação sobre TIR. Então, aula conceitual, livro, precisa ter contato. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que não, né, que estão com dúvidas sobre TIR, por exemplo, não leram o livro ou não viram a aula conceitual, mas eu estou dizendo que se lerem o livro, esse pequenino pedaço lá, no número geral de alunos inscritos no curso, e também no número geral de visualizações da aula. Então, a gente também pode dizer para vocês que na aula tem uma explicação sobre TIR, e claro que eu não vou deixar vocês de mão abanando aqui, eu vou explicar, né? Evidentemente, eu vou explicar um pouquinho mais disso, porque eu vi que vocês se interessaram aqui sobre isso, né? Tudo bem. Aí, além disso, vocês vão ter lá no meu canal do YouTube, lá onde foi a primeira live, eu deixei uma playlist, Administração Financeira e Orçamentária. Tem a primeira aula, tem a segunda aula, tá aqui também nesse canal, podem assistir por aqui, mas lá eu deixei uma playlist. Primeira aula, segunda aula, que é a de hoje, live, explicação para o mapa, tem um vídeo só sobre CAPM, Capital Asset Pricing Model. Assistiu aquele vídeo, não tem como não conseguir responder o mapa. Bastante explicativo, bastante claro, muito detalhado do que é cada um dos aspectos, né? Ainda assim, nos comentários daquele vídeo, tem uma série de explicações pormenorizadas para alunos que já tiveram dúvidas de alguma coisa ali. Então, dá para assistir lá. Tem uma playlist, você vai seguindo a playlist e eu tenho certeza que você vai conseguir ter todos, né? Tudo sanado para você conseguir até entender, né? Porque no final da história é o que a gente quer entender, tá? Então, aqui nessa live é justamente para dar esse momento, né? Porque o que a gente está fazendo?
as aulas gravadas, a instrução é que elas sejam menores do que a gente estava fazendo, né? Então, na aula ao vivo, normalmente a gente fazia aula de 50 minutos, a instrução é para fazer aulas menorzinhas, tentar ser o mais conciso possível, então a gente está tentando atender isso, né? Fazendo aulas ali de pouco mais de 30 minutos ou até 30 minutos, e fazer as lives aqui para ser esse momento de interação onde eu posso atendê-los, né? Onde eu posso respondê-los, onde eu posso interagir com vocês e entender todos os comentários que vocês estão fazendo, tá? O que acontece? A TIR é a taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno. Então, o que isso significa? É quanto está incluído nos fluxos de caixa projetados de retorno, dado um certo volume de investimento. Eu sei que parece que eu talvez tenha falado grego, mas é que esse é o jeito certo de explicar, não tem outro jeito de explicar isso. Vamos dar um exemplo. Então, vamos lá, de novo, ó. A TIR é a taxa que está incluída nos fluxos de caixa projetados para um certo investimento. É isso aí. Então, o que a gente poderia dizer para vocês? Ó, se você tem um investimento, assim, ó, vocês estão me ouvindo, não? Alguém dá um okzinho aí, só para eu saber. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Alguém está até trazendo aqui a fórmula que a gente usa para TIR, né? Ó, então, é isso aqui mesmo. A fórmula é valor presente igual a valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado a N. Beleza. Então, é exatamente isso aí. O que a gente tem? Vamos dar um exemplo. Vocês conseguem... Veja se vocês conseguem ver o meu simulador da HP aqui, ó. Espera aí. Veja se isso aqui... Veja se vocês conseguem... Isso é possível de ser visto ou não? Vocês estão conseguindo... Eu não sei se isso está bom na tela, mas, enfim, parece que está meio... Espera aí. Não é minha câmera, não. Acho que é a qualidade da imagem. Mas vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar aqui. Então, eu tenho aqui F, né? F, CLX, eu vou limpar tudo. Então, eu vou fazer o cálculo. E daqui a pouco, a gente vai explicar o que a calculadora fez. Então, ó, 10 mil, eu falei que é 10 mil, né? Eu fiz um investimento de 10 mil. Vai anotando aí no papel, FCLX, anota no papel, FCLX. 10 mil, CHS, que é de Change Signal, né, mudança de sinal, CHS, Change Signal, G, CF0, né? Então, o que a gente tem ali é a inclusão do cash flow zero, CF0, né? G ativa as setas, a parte azul das teclas, o CF0 é o cash flow zero, ou seja, o que eu investi. Depois eu tenho 5 mil, e agora não é change signal, não é negativo, porque não está saindo. Então, 5 mil é GCFJ. GCFJ. Então, o cash flow J, o cash flow genérico J é 5 mil. Beleza. Só que esse cash flow aqui, o cash flow é fluxo de caixa, tá? Em inglês. É que a HP tem isso. Esse fluxo de caixa, esse cash flow, ele vai acontecer durante 5 anos seguidos. Então, 5GNJ. Beleza? 5GNJ. Coloquei as informações. Isso eu fiz na aula que está gravada para vocês também. Só que lá eu fiz em 2 momentos, e aqui eu estou fazendo num momento só. Então, agora eu vou apertar F, e vou apertar Internal Rate Return, que está aqui em cima do FV aqui, né? Internal Rate Return, não vai dar, ela não consegue focalizar, mas em cima do FV tem o IRR, eu vou lá e aperto o IRR. Então, é que aí vai ficar ao contrário, né? Mas você tá um espelho aí para você, mas é 41,04%. 41,04%. Então, veja, o que isso significa? Então, o cálculo está feito na HP. 10 mil CHS GCF0, 5 mil GCFJ, 5 GNJ, F e RR. E aí eu tenho uma TIR de 41%. Beleza? Beleza. Tá bom.
Então, o que que isso significa? Significa que se eu pegar isso e colocar assim, né, os 5 mil reais, todos um do ladinho do outro, e usar essa fórmula que o colega colocou mais para cima ali, né, valor presente é igual a valor futuro dividido por 1 mais I elevado, 1 mais a taxa elevada ao prazo. Então, significa que o primeiro fluxo de caixa de 5 mil, se eu fizer 1 mais I, qual que é o I? Eu já sei que é 41,04%, né? Porque a gente acabou de fazer, eu acabei de te mostrar, beleza. Então, se eu fizer 1,41, né? 41,04, 1,410 caixa, né? Que o MRS Contador Silva colocou lá para nós, 1 mais a taxa. Então, que taxa? 41,04. Então, 1,4104 elevado a quanto? Ao prazo de 1, a 1. Beleza, se foi para o primeiro fluxo. Para o fluxo 2, 5 mil dividido por 1 mais 0,4104, né, que daria 1,4104 elevado a 2, porque é o segundo fluxo de caixa. Assim eu faria para o terceiro, assim eu faria para o quarto, até chegar ao quinto. Vamos fazer o quinto. O quinto também seria 5 mil dividido por 1,4104 elevado à quinta. Beleza, e eu teria todos os valores presentes desse fluxo de caixa futuro, já descontado a taxa de rendimento por eles. E o que que eu veria? Veria que a soma desses 5 fluxos de caixa daria 10 mil reais. Daria 10 mil reais. Ela seria igual ao investimento de 10 mil reais na data zero. É isso que a TIR faz. O cálculo da TIR mostra quanto de fato está incluído nos fluxos de caixa projetados de taxa de retorno para aquele investimento que você fez na data zero, né? Então, ele mostra lá que, nesse caso aqui, que deu 41,04%, porque a TIR, ela faz os fluxos de caixa, a soma dos fluxos de caixa projetados, os fluxos de caixa são projetados para o futuro, mas a soma deles aqui no valor presente fica igualzinho ao investimento inicial com o desconto da TIR, porque vai receber 5 parcelas de 5 mil reais nos próximos 5 anos. Tudo bem? Estão me entendendo? Essa é a explicação da TIR. Então, isso eu fiz na nossa aula 2, né? Fiz uma explicação da TIR e eu usei o fluxo de caixa descontado, que eu já tinha feito o VPL, eu usei o fluxo de caixa descontado. Lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar um outro cálculo que eu faço usando o Excel. Fica mais claro ainda, porque eu mostro todas as taxinhas. Eu faço as equações propriamente ditas para você. Então, você não perde nada em ir lá. É muito fácil achar esse vídeo, né? Cálculo do VPL, da TIR, do índice de lucratividade e de mais alguma coisa. Acho que é isso, né? Payback, VPL, índice de lucratividade e TIR com Excel. Não que você vai calcular no Excel, mas está lá uma explicação. E a explicação com os cálculos, às vezes, ela facilita um pouco mais para ser entendida, né? No nosso caso aqui, eu estou tentando fazer uma explicação só visual, né? Só técnica, digamos assim. Eu espero que você esteja me acompanhando. Deixa eu ver aqui, né? Parará. Está travando outra vez? A minha caiu a conexão. Vocês estão começando a... Vocês estão me acompanhando aqui. Algumas pessoas, pelo jeito, caíram, sei lá, mas vocês estão aqui, né? O meu canal é Rodrigo Bastos Monteiro. Coloca Rodrigo... É onde foi a primeira live, tá? Coloca lá Rodrigo Bastos Monteiro no YouTube e vai aparecer o meu canal, é o primeiro que aparece. Então, a taxa interna de retorno, ela é essa taxa, a frase que você tem que gravar, que você tem que entender é essa daqui, ó. A taxa interna de retorno é a taxa que faz com que o valor presente dos fluxos de caixa projetados seja igual, a soma desses fluxos de caixa projetados no valor presente seja igual ao investimento inicial. Isso é que é
a TIR, né? A TIR é essa taxa, é quanto de retorno está incluído ali naqueles fluxos de caixa projetados. Pode ser maior ou menor do que a taxa mínima de atratividade, né? Aí, se for menor do que a taxa mínima de atividade, o investimento não é viável. Se for maior que a taxa mínima de atratividade, quanto maior, mais viável é. Deixa eu te falar uma outra coisa. Alguém me perguntou sobre o índice de lucratividade. Se você entende que a gente tem um investimento no momento aqui na data zero, hoje, né? Aí esse investimento ele vai gerar como é que você faz? Você coloca o dinheiro, pense numa padaria. Gosto sempre desse exemplo que é bom. Você coloca o dinheiro numa padaria. Mas não é assim, colocou o dinheiro hoje, amanhã já está dando lucro, né? Não, você põe o dinheiro, aí tem um tempo para começar a ter faturamento, para começar a ter margem. Esse tempo, vamos estipular que seja de 1 ano para começar a ter o primeiro retorno. Aí no segundo ano tem o segundo retorno, no terceiro ano, terceiro retorno, quarto, quinto e assim sucessivamente, com aquele mesmo investimento que você fez, sem precisar fazer novos investimentos. Essa é a base que a gente está utilizando para fazer os cálculos dos investimentos, né? Se vale a pena ou não investir em alguma coisa, né? Você faz a aplicação na zero de um certo capital e esse capital no ano 1, 2, 3, 4, 5, ele começa a te dar lucros, né? Ele começa a te dar retornos que vão pagar aquele investimento que você fez. Então, o que a gente pode manipular desses fluxos de caixa projetados é incluir ou excluir, né? Seria até melhor dizendo, excluir a taxa que você quer ganhar de retorno para saber se essa projeção de fluxo de caixa, se ela está atendendo o que você quer. Então, se você quer uma taxa, se eu, digamos que nesse projetinho ali de colocar 10 e ter 5 mil todo ano, se eu quisesse uma taxa de retorno de 30%, o projeto seria viável, né? Então, se eu colocar 30% nesse meu projetinho aqui, vocês até podiam fazer aí, né? 10 mil de investimento inicial, 5 fluxos de caixa de 5 mil reais. A gente já sabe que a tira é de 41. Então, se eu incluir uma taxa mínima de atratividade, né, uma oportunidade, uma taxa mínima de atratividade, uma taxa esperada, né? Se eu colocar uma taxa de 30%, o VPL vai ser positivo. Por quê? Porque a TIR, ela é maior do que isso, ela é de 41%. Então, se eu exigir uma taxa de 30%, uma taxa menor, o VPL vai ser positivo. Então, o que é o VPL? Né? Para ver se eles eram iguais, para descobrir a TIR, quando eu somo os fluxos de caixa descontado a uma certa taxa, usando aquela mesma fórmula que o colega colocou lá em cima, né? Valor presente igual a valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Usando essa mesma fórmula para cada um dos fluxos de caixa, quando eu somo todos os fluxos de caixa e, digamos assim, tiro dessa soma o investimento inicial e ainda sobra um dinheiro, isso é o valor presente líquido, ou seja, é o valor presente dos fluxos de caixa já livres da taxa que eu quero. Então, paga minha taxa de 30 e ainda sobra mais um tanto lá. Provavelmente é isso que vocês vão encontrar se fizerem esse cálculo aí. E o índice de lucratividade é a mesma coisa, né? Você vai fazer o desconto a valor presente de uma certa taxa de desconto, né, uma taxa mínima de atratividade, um custo médio ponderado de capital, a um custo de oportunidade, né, são todas coisas que você está usando taxas para descontar esse fluxo de caixa. Então, você vai descontar esses fluxos de caixa usando essa taxa. Passou umas motos super forte aqui. E aí, a gente vai descontando essas taxas todas e chegar no valor presente. Quando eu divido esse valor presente que eu cheguei pelo desconto dos fluxos de caixa, quando eu divido pelo valor que eu investi, quando faz isso, o que eu tenho? Eu tenho uma relação, e isso é o índice de lucratividade. Essa relação de quanto que eu investi e quanto que eu estou recebendo de retorno. E aí eu posso fazer relacionadamente, né? Então, eu estou colocando R$1, estou ganhando, sei lá, minha taxa de 15%, de 10%, de 20%, de quanto seja, e ainda estou ganhando mais uns centavos adicionais, né? O índice de lucratividade é de 1 para tanto, né? Então, 1, qualquer coisa é o meu retorno, tá? Então, precisa entender que há um desconto de fluxos de caixa,
né? Há um desconto de fluxo de caixa e a gente manipula esse valor presente dos fluxos de caixa descontados para trabalhar com payback descontado, com índice de lucratividade líquida, com o VPL e com a TIR também. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado mais claro, mas eu recomendo de novo, eu até vi aqui que a professora Janaína já até colocou o canal lá do YouTube, muito obrigado, professora Janaína. Se você puder fazer a gentileza, não precisa ser agora, né, em outro momento, está lá disponível o vídeo, né, de alguns anos atrás, mas a eficácia é a mesma. Você vai ver o cálculo no Excel, e o que vai te servir para você entender o racional por trás do cálculo, tá? É para isso que vai te servir. Deixa eu ver aqui, que ótimo, porque aqui travou tudo, som, imagem e tal. Ixi, Solange, coisa tá feia, hein? Vai ficar disponível essa live no estúdio, vai ficar nesse canal aqui também, né? Vocês vão poder acessar, eu espero que esteja todo mundo aí online. Aí agora, a Shirley falou para mim sobre o planejamento empresarial, a gente vai falar sobre planejamento, tá, Shirley? A gente vai ter uma aula, que é a aula 4 especificamente, onde nós vamos falar de orçamento empresarial especificamente, tá? Então não que eu não tenha entendido a tua pergunta aqui, eu entendi, né? Falar um pouco sobre planejamento empresarial, isso é bem importante. Só que a gente vai falar isso lá no momento oportuno, que na aula 4 a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre orçamento empresarial. Eu sei que eu tinha mais uma questãozinha aqui, deixa eu ver. Aí o Marcelo Bueno estava falando sobre o beta, né? Então, o valor beta é definido pelo risco de mercado, mas empresas que não têm capital aberto podem... tá, entendi. Pelo que eu entendi, o beta é definido como um risco de mercado, né? Um risco sistemático. Mas como empresas que não têm capital aberto podem avaliar seu beta? Essa é uma pergunta muito interessante aqui. Então, eu sugiro duas coisas, tá? Usar outro modelo de precificação, né? Então, por exemplo, assim, eu sei que é mais difícil, mas existem instituições que até vendem essas informações e tal. Então, você vai comprar ações de uma... Deixa eu dar um exemplo totalmente aleatório aqui. A empresa fabrica... sei lá, pré-moldados, pronto, uma coisa totalmente aleatória, uma empresa que fabrica pré-moldados. Uma empresa que fabrica pré-moldados não tem nenhuma lá na Bolsa de Valores que eu me lembre aqui listada, né? Não tem nenhuma listada. Então, é difícil você usar o beta para esse tipo de investimento. Então, o que mais normalmente a gente vai buscar? A gente vai buscar empresas de pré-moldados que não tenham capital aberto, mas que sejam SA, porque empresas SA são obrigadas a publicar os seus balanços, elas têm que publicar, não é porque elas não têm, elas não são empresas abertas, né, do capital aberto, que elas não têm que publicar o balanço, tem que publicar o balanço também, no jornal de grande circulação, ou no diário oficial, ou no próprio site da empresa, enfim, ela publica os seus balanços. Você vai ver os balanços dela e vai descobrir a taxa de ROE, né? Quanto que a empresa está dando de retorno pro acionista, né? Qual é o ROE daquela empresa a partir das suas demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Aí você faz isso para 3, 4, 5 empresas parecidas, né? Do mesmo setor, por exemplo, de pré-moldados, e aí você tem uma média de retorno do setor. E aí você pode incluir essa média de retorno no setor num modelo de precificação para dizer, né, no custo médio ponderado de capital, para ver se a tua estrutura de financiamento está adequada, né, se a tua empresa de pré-moldados vai dar retorno suficiente. Isso é um jeito que se faz, tá? A gente faz comparação com né, com retornos, digamos assim, de outras empresas do mesmo setor né, que tenham o seu material divulgado, tá? Deixa eu te dar uma outra alternativa. E se a empresa, isso é um jeito, se a empresa tiver outras empresas correlatas, parecidas com elas, que tenham ações na Bolsa de Valor, aí você pode fazer o beta médio dessas empresas e usar um beta aproximado
para a sua própria empresa, né? Porque a primeira alternativa é usando o que de fato acontece com os concorrentes. E a segunda alternativa, aí sim, é levando em consideração o risco de mercado, e aí você pode usar o CAPM, tá? Eu acho que eu respondi aqui o Marcelo Bueno. Marcelo, vê se você me acompanhou nessa explicação, me dá um alô, senão a gente tenta fazer uma outra aqui para você, tá? Deixa eu ver aqui, Então, essa aula continua sendo sobre o capítulo 2 somente, Shirley, né? Essa aula, essa aula aqui, essa live, ela é uma explicação do que não ficou tão claro assim do capítulo, da aula 2, né? Na aula 3, só para recuperar aqui para Shirley, né? Na aula 3, nós vamos fazer ainda uma aula sobre análise da gestão de recursos. Essa é uma aula onde a gente vai fazer o cálculo do GAT, do GET, do prazo médio de cobrança, do prazo médio de renovação dos estoques, do custo médio, né, do ciclo operacional, do ciclo de caixa, do ROI, do ROE. Isso vai ser a aula 3. E aí a gente vai fazer uma live sobre isso também. E na aula 4, a gente vai fazer uma aula sobre orçamento empresarial e uma live também sobre orçamento empresarial, tá, Shirley? Essa que é a ideia aqui dessas lives, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A live vai ficar disponível, beleza? E aí, o que mais que a gente pode fazer aqui? Pelo que eu entendi, a gente atendeu a todas aqui, né? Não ficou ninguém de fora. Falamos de TIR, falamos de índice de lucratividade líquida, falamos de uma outra explicação do beta, né? Não a explicação do beta que já estava lá, uma alternativa para o beta, né? Que você pode adotar se você for fazer uma análise de viabilidade de um orçamento empresarial e não tiver o beta disponível, você pode usar essas outras aqui. Deixa eu ver a Rosiane aqui, tudo muito simples. Claro, né? Eu não sei se para algumas pessoas é mais simples, para outras nem tão simples, tá, Rosiane? Então, que bom que ficou, né, claro aí para você. Para pessoas não é tão simples e para outras pessoas é mais simples. Eu realmente aceito isso, né? Porque são conceitos básicos, né? A gente está tentando trabalhar aqui de uma maneira bastante básica, mas muito úteis, né? A gente usa coisas todas no dia a dia da administração financeira, né? Então, eu vou encerrando por aqui, né? Essa segunda live está com 27 minutos, a outra, até onde eu vi, travou em 7, 8 minutos ali. Então, a gente está mais ou menos dentro das recomendações aí da coordenação e da mediação, né, de quanto deve durar a live. Eu vou ficando à disposição de vocês. Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo, senão eu vou dando números finais aqui. Deixa eu ver aqui. O Luciano, né? Gostaria que falasse um pouco a respeito do retorno de mercado. Legal, Luciano. Te convido lá no meu canal também a assistir um vídeo chamado CAPM, Capital Asset Pricing Model, CAPM. O vídeo tem nos comentários, vou fazer uma explicação aqui, tá? Eu vou fazer, mas essa pergunta aparece lá nos comentários, então eu já fiz algumas perguntas e eu acho que vale a pena lá ler essas respostas, porque algumas ficaram muito boas mesmo e vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Mas eu vou te explicar aqui, o retorno de mercado. O que acontece? Quando você vai investir em alguma coisa, né? Digamos que você vai comprar uma ação, essa ação, ela vai oscilar muito, né? Ela vai oscilar, com certeza absoluta. Então, como é que a gente faz para se proteger um pouquinho dessa oscilação? A gente faz o que a gente chama de diversificação. Diversificação é assim, eu tenho uma ação que sobe por um fator de mercado, e aí eu tenho uma outra ação que cai por aquele fator de mercado e vice-versa. Só um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, mas é só um exemplo, não é realidade isso que eu vou falar, é só um exemplo. A Petrobras, ela sobe quando o valor do petróleo sobe. O valor do petróleo sobe, a Petrobras sobe. O valor do petróleo cai, a Petrobras cai, porque ela vende esse produto. Então, eu fico exposto ao risco do petróleo quando eu tenho Petrobras. Aí, o que eu faço? Eu compro ações da Gol, junto, na mesma carteira. Por quê? Porque a Gol, o principal custo da Gol é combustível.
combustível. Então, quanto mais o combustível é alto, pior, a Gol cai. O petróleo sobe, Petrobras sobe, Gol cai. Só que quando o petróleo cai, a Petrobras cai, só que a Gol sobe. A Gol sobe. E aí esses dois movimentos em relação ao preço do petróleo equilibram a minha carteira, diversificam o risco de petróleo na minha carteira. Tudo bem? Acompanha comigo. Então, eu quero diversificar mais, porque não tem só risco do petróleo, tem risco do coronavírus, tem risco político, tem risco de taxa de juros, tem risco de país, tem risco de guerra, tem um monte de risco. Risco de dólar, tem um monte de risco, um monte. Risco é o que mais tem no mercado. Então, eu vou colocar ativos na carteira para ir equilibrar ações, sei lá, da produção de armas, vai cair, né? Então, você vai incluindo essas duas ações no mercado, porque, na carteira, porque ela vai diversificando, tudo bem? Essa é a primeira parte da explicação, a diversificação. Então, qual seria a carteira, no caso brasileiro, a carteira que tem a maior diversificação possível? Essa carteira chama Ibovespa. Ibovespa. Por quê? Porque lá no Ibovespa está mais de 80% das movimentações diárias da nossa Bolsa de Valores, a principal Bolsa de Valores da América Latina. Entre 14 e 18 bilhões de reais são movimentados todos os dias, e 80% dessa movimentação é feito com as empresas que integram o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. No ano passado, eram 69 empresas que estavam incluídas nesse índice. Maravilha. Segunda informação. Então, primeira, diversificação, como é que funciona. Segunda informação, o Ibovespa é o máximo de diversificação possível, porque tudo que tem de top no Brasil está lá no Ibovespa. As maiores empresas estão lá. Então, tudo que é de mais relevante está lá. Não é relevante, está fora do Ibovespa. Relevante está lá, beleza. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma expectativa de retorno para essa carteira de mercado. Então, esse retorno esperado de mercado, no caso brasileiro, é quanto eu espero para o Ibovespa. Quanto vai ser o Ibovespa num certo período, né? Então, o Ibovespa para o próximo, hoje é dia 30 de março, até dia 30 de março de 2021, quanto que vai ser o Ibovespa? Ele vai ser, né, o retorno esperado para a carteira de mercado. Não vai comprar os 69 ações da Bovespa, às vezes você vai comprar uma ação. Você quer saber como é que essa ação é mais ou menos arriscada em relação à carteira diversificada de mercado, a carteira do Ibovespa. Você não precisa comprar 69. Se você comprar uma ação ou um ativo que tem um beta próximo de 1, significa que ele vai andar parecido com o Ibovespa. Então, significa, espera-se, retorno esperado de mercado, que se tem uma expectativa que o Ibovespa vai crescer, esse ativo com beta de 1 também deve crescer 40%. O problema é que se o Ibovespa cair 10, o ativo com beta de 2, ele deve cair 20. Então, o beta é uma medida de risco sistemático, né? Uma medida dos riscos daquele ativo em relação à carteira de mercado, né? Uma mensuração de quanto que aquele ativo é exposto aos riscos de mercado. Tudo bem? Então, o retorno esperado de mercado é quanto que é o retorno esperado para essa carteira com maior nível de divergências, né? Standard Poor's 500, são 500 ações, né? Lá é outra história. E assim, sucessivamente, em outros mercados, tem o Eurostock na Europa, tem o índice de Nikkei no Japão, tem outros índices daí que em cada um dos países formam a carteira teórica de mercado, né, a carteira de retorno de mercado. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, acho que está tudo bem, ótimas explicações, valeu, Viviane e Vivi. Lembrando que o material de disciplina está liberado, tal, gabarito, tudo ótimo. Então, atendemos a todo mundo, que bom, né? Fico muito feliz de ter atendido todo mundo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fale com a gente. Eu vou encerrando por aqui. Agradecer uma vez a professora Janaína, professora Juliana, que estão por aqui também, a Shirley, o Marcelo, o Luciano, Solange, todo mundo que fez pergunta aí, o José Galdino também. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por até essa hora estarem interessados aqui em assuntos de administração financeira. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, tudo de bom para vocês, uma ótima semana, né? Uma ótima semana para vocês aí, e tendo dúvidas, vão falando com a gente vai respondendo vocês nos comentários
o máximo possível, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para vocês aí, um grande abraço, até a próxima, tchau.